Invista Brasil, credenciada XP Investimentos, está trazendo esse evento com a parceria da Novos Capital, na Expo Inox. A Invista Brasil é a XP aqui no Vale do Aço. Estamos presentes há 11 anos aqui, auxiliando investidores a investir melhor o seu dinheiro. A XP hoje tem mais de 1 milhão de clientes ativos, mais de 230 bilhões de reais aplicados. O tema da palestra hoje é Brasil, Desafios e Oportunidades. O objetivo é deixar você, investidor, por dentro do cenário atual e conhecer alternativas de investimentos para investir melhor o seu dinheiro. Agora eu gostaria de chamar Ricardo Kazan. Uma salva de palmas, por favor. Ele é sócio, gestor de recursos e portfólio management da International da Novos Capital. Para quem ainda não conhece a Novos, ela é uma gestora de recursos, tem mais de 1,5 bilhão de reais, né, sob gestão, que nasceu da fusão entre a Modal Asset e a Flag Asset, duas casas compostas por profissionais com extensa experiência e carreiras de sucesso no mercado financeiro. Aproveite a oportunidade. Obrigado, Ricardo. Bom, estou só testando aqui para começar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Ricardo. Queria agradecer primeiro o Bernardo, o pessoal da Invista Brasil e o pessoal da Expo Inox. Prazer, primeira vez que estou aqui na região. Nossa empresa fica no eixo Rio-São Paulo, mas quando a gente tem a oportunidade de sair, enfim, sair da mesa, a gente tenta vir para outros lugares do Brasil, conhecer mais gente, mostrar um pouco do nosso projeto e as oportunidades de investimento para as pessoas. Então, meu objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre o que a gente vê de oportunidades no Brasil, só que antes das oportunidades a gente tem os desafios. Esses desafios a gente vai precisar vencê-los. Vou passar um pouco sobre como a gente está enxergando o cenário aqui, nosso cenário local. Bom, antes disso, vamos falar um pouco da empresa, falar um pouco da Novos. A Novos Capital é a fusão entre duas gestoras. Essa fusão aconteceu no meio do ano passado. É a fusão entre a Modal Asset e a Flag Asset. Essas duas gestoras já existiam há muitos anos no mercado e a gente fez a fusão para ficar um time muito grande, um time com potencial de conseguir operar diversos mercados e, além disso, fazer um projeto grande para se tornar uma das maiores gestoras do Brasil. Esse é o nosso objetivo principal. Então, esse projeto largou com um patrimônio de 1 bilhão e 500 milhões de reais, distribuído entre alguns fundos que nós temos. Vou passar esses fundos aqui para vocês ao longo da apresentação. Nossa gestora é baseada num sistema societário e meritocrático. Então, a grande maioria das pessoas que trabalham com a gente são sócios da empresa e nós usamos o modelo meritocrático que, traduzindo esse modelo, quem vai bem na empresa ganha mais dinheiro e ganha mais sociedade. Esse é o nosso modelo. Então, você pode entrar como estagiário, você pode ir crescendo na empresa, se tornar um sócio e, se você for entregando resultado, você vai virando um sócio cada vez maior da empresa. Então, esse é o modelo que a gente acredita. Bom, para fazer esse projeto grande, como eu estou falando para vocês, a gente tem um time. Aqui eu coloquei o nosso organograma institucional. A gente tem um time que é grande, não só na área de gestão, mas também na área econômica, na área de risco operacional, que é quem cuida do dia a dia da empresa, e na área de relação com investidores. Vou passar um pouco sobre como o nosso time está composto hoje. Na área de gestão, temos 3 pessoas que são portfólio managers de renda variável, que operam bolsa, tá? Brasil e mundo. Então a gente opera a Bolsa Brasil, os papéis que a maioria das pessoas aqui deve conhecer, na Bolsa Brasileira, só que operamos Bolsa Global também. Então temos operações nos Estados Unidos, temos operações na Europa, ETFs, enfim, operamos uma gama extensa de ativos de renda variável. Então são 3 no time, com 2 analistas. No time de renda fixa, temos o Portela, que é meu sócio, tem anos de experiência com renda fixa, toca esse mercado há muitos anos aqui no Brasil, e eu faço a parte internacional. Então, internacional, a gente está falando de moedas, está falando de renda fixa global e está falando de commodities também.
Então, a gente tem operação em todos esses mercados, não só Brasil, mas Brasil e mundo. Tá? Brasil, Europa, Estados Unidos, enfim, alguns outros países. Para auxiliar tudo isso que a gente está fazendo, a gente tem um time econômico são 4 pessoas hoje. Nosso economista-chefe é o Tomás, trabalha com a gente já há anos, trabalhou no Modal, depois ele veio para a Flag e hoje ele está na Novos. Embaixo do Tomás tem um economista que faz só Brasil, tem uma outra economista que faz só a parte fiscal de Brasil, que é um pouco que a gente vai falar hoje aqui, que é um grande problema aqui do nosso país. E temos um economista internacional que me ajuda a olhar os outros países. Risco e operacional são 5 pessoas, eles cuidam do dia a dia da empresa. Tudo que é ex-gestão fica com eles, o que não é a parte de gestão, a parte econômica fica com esse pessoal. E na área de risco aqui, o pessoal faz com que a turma não faça besteira, não faça posição maior do que deveria. Enfim, eles tomam conta aqui das operações que a gente está fazendo na gestão. E na área de relação com investidores, o João Marcelo, que é meu sócio, está aqui, está ali na esquerda. Ele cuida do contato com os clientes, de toda a nossa estratégia de comunicação. Qualquer dúvida, enfim, se for de mercados, podem falar comigo. Se for com a parte de relacionamento com a empresa, o João faz isso para a gente. Bom, falar um pouco dos prêmios que a gente tem, tanto Modal quanto Flag, tá? Que foram as duas gestoras que fizeram a fusão. Na Flag a gente ganhou diversos prêmios do Banco Central. A gente foi primeiro lugar em Selic em 2017, foi primeiro lugar em IPCA 2017, ficou no ranking em 5º lugar em Selic 2016. Então a gente tem o nosso time econômico, ele é bem premiado, tá? Seja pelos prêmios aqui do Banco Central, quanto pelos prêmios de gestão. No prêmio de gestão a gente ganhou o prêmio da Investidor Institucional, ganhou o prêmio da Valor Invest. Enfim, a gente tem aí um histórico bastante longo que essas premiações acho que a gente tem para oferecer na empresa. O nosso carro-chefe é o fundo Novos Macro, tá? Esse fundo hoje tem 800 milhões, tá? Ele é o fundo principal da empresa, ele é um mercado. Nesse fundo a gente tem operações em Brasil, renda fixa, bolsa, moedas, tem operações em renda fixa em outros países e tem operações de moedas e commodities também em outros países. Tá? Esse fundo, desde o início, ele roda 2 vezes o CDI. Tá? Ele está dando um retorno que é o dobro do CDI. Hoje a gente está entregando 9,3%, desde quando a gente fez a fusão, tá? No ano passado. É um retorno que tá bom, a gente busca uma rentabilidade anual nele ao redor de 12%, tá? Que hoje está ao redor de CDI mais 6%, é o que a gente busca. Se a gente tiver sucesso, a gente vai entregar isso ou mais, mas não é, só para deixar claro, não é garantido isso. Tá? Os fundos de menos risco, tá? Que são derivadas do nosso fundo macro aqui, mas que são fundos para quem quer um risco menor. A gente tem o Novos Institucional, que é um fundo hoje que tem 500 milhões de reais. Esse fundo e o Ibovespa, então, é um fundo de bolsa, é um fundo que tem mais volatilidade, ele vai ter uma volatilidade maior do que o Novos Macro, muito maior que o Novos Institucional e o Novos Previdência. Ele está com quase 100 milhões de reais de patrimônio, está indo muito bem também, ele está com uma rentabilidade de mais 10% acima do Ibovespa, que para a gente é muito bom, tá? Desde que a gente fez a empresa. E tem o Novos Long Price, que é um fundo que expirou não tem muito tempo, ele expirou na virada do ano, né? Foi no início de janeiro. A gente tem um projeto
precisamos vencer os desafios. E aí a gente entra no primeiro desafio, que provavelmente vocês devem estar cansados de ouvir falar, a tal da reforma da Previdência. Mas eu tentei fazer um negócio aqui com mais simples, para tentar fazer com que o bate-papo aqui fique mais fácil para todo mundo. Eu falo, eu quero tentar explicar por que a gente precisa da reforma da Previdência. Porque todo mundo deve estar já cansado de abrir o jornal e falar, reforma da Previdência, vai aprovar, não vai aprovar. Desde 2017 a gente está falando de reforma da Previdência, na época do Temer. Então eu tentei trazer aqui por que a gente precisa da reforma da Previdência, por que ela é tão importante para a gente. E aí eu acho que eu consegui resumir isso num gráfico, eu vou explicar esse gráfico para vocês, mas que eu acho que vai mostrar bem por que essa reforma é tão importante. Aqui eu coloco a dívida bruta do Brasil em relação ao PIB, tá? Que vem desde 2014. Reparem que em 2014, a nossa dívida, quer dizer, o endividamento do país, e à medida que a gente vê esse endividamento, é pegar a dívida total do país e dividir ela pelo PIB, tá? A nossa dívida, ela girava ao redor de 55% do PIB em 2014, na época da Dilma. Isso foi crescendo, muito por conta da reforma da Previdência, muito por conta da Previdência, né, não da reforma, muito por conta da Previdência, e porque o país não estava conseguindo poupar e estava tendo um baixo crescimento. Então essa dívida veio crescendo, a gente chegou em 75%, quase 80% do PIB, é o nosso cenário hoje. 80% do PIB, se você olha para diversos países emergentes e até para países desenvolvidos, ter uma dívida de 80% do PIB é uma dívida alta, não é uma dívida baixa. Ela não é muito alta, tem países que têm uma dívida muito maior do que isso, mas ela é considerada alta. E o nosso problema, além de a gente ter uma dívida alta, é a trajetória dessa dívida. Olha como a trajetória vem subindo. Então, aonde que se a gente não fizer a reforma da Previdência, isso aqui vai subindo, a gente vai lá para casa de 100% do PIB. Quem gosta de emprestar dinheiro para quem está endividado? Não é muita gente, né? Então, todo mundo prefere investir, prefere fazer investimento, prefere emprestar dinheiro, prefere ter o capital mais seguro em países que estão ou numa trajetória de redução de dívida ou que tem uma dívida baixa. Então, por que a gente fala, por que o Paulo Guedes fala tanto, eu preciso aprovar uma reforma de 1 trilhão, eu tenho que aprovar uma reforma de 1 trilhão. 1 trilhão que ele está falando é uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Essa que é a ideia dele. Aqui eu coloquei as trajetórias. Esse é o cenário atual, onde a gente está, 70 e poucos por cento de dívida PIB. E aí eu coloquei as reformas da Previdência aqui. Uma reforma de 500 bi. 500 bi, esses números aqui são a economia que o país vai ter em 10 anos. Tá? Só para deixar claro. Então eu coloquei uma reforma de 500 bi de economia em 10 anos, uma reforma de 700 bi de economia em 10 anos e uma reforma de 1 trilhão de economia em 10 anos. Então como é que fica a nossa trajetória de dívida PIB com uma reforma de 500 bilhões de economia? Está aqui. A nossa dívida segue crescendo. Ou seja, 500 bi não é suficiente para estabilizar a nossa trajetória de dívida. Esse é um ponto importante. Porque se lá na frente, se daqui a 1 mês, 2 meses, a gente estiver falando o Congresso conseguiu aprovar uma reforma da Previdência de 500 bi. Lembra disso aqui, 500 bi não é suficiente para estabilizar a trajetória de dívida PIB, com o crescimento que a gente tem. A reforma ruim, uma reforma de 500 bi. Uma reforma de 700 bi, a gente estabiliza. Ótimo, já é uma reforma boa. A gente consegue dar uma previsibilidade maior aos empresários, eles vão ter mais capacidade de investir. Eu acho que a gente consegue gerar uma confiança melhor com uma reforma de 700 bi. Uma reforma de 1 tri, que é o objetivo do Paulo Guedes, está aqui porque ele quer. Ele quer uma reforma de 1 tri porque a gente bota a trajetória de dívida do país em trajetória decadente, né? Em trajetória de declínio. E isso é muito bom. Você está vendo que vai ser um país que vai conseguir poupar mais, é um país que vai conseguir investir, vai conseguir pegar o dinheiro e conseguir investir nas coisas certas. Então, é por isso que a reforma da Previdência é tão importante. Espero que eu tenha conseguido esclarecer isso num gráfico para vocês. Um outro ponto da reforma da Previdência, eu coloco aqui o resultado primário do governo. O que é o resultado primário do governo? A gente está falando aqui de receita menos despesa. Tá? Então, receita menos despesa, a gente é negativo em 1,5%. Ou seja, nossas despesas são maiores que nossas receitas em 1,5% do PIB. A gente gasta mais do que a gente arrecada, 1,5% do PIB. Não é que seja um número globais, tá? A gente tem um déficit de 1,5%. Só que a gente tem um déficit de 1,5% com uma trajetória de dívida PIB que já está subindo, que
não para de subir desde 2014. A gente precisa reverter isso. E aqui eu coloco de novo, reforma de 500 bi, reforma de 700 bi, reforma de 1 tri. Se a gente passa uma reforma de 1 tri, que é a reforma do Paulo Guedes, aqui em 2021 a gente já vira esse cenário e consegue ter superávit, ou seja, a gente consegue, o governo, no caso, né, consegue arrecadar mais dinheiro do que ele gasta. Por que isso é importante? Trajetória da dívida PIB declinante, para fazer que isso aconteça. Mais do que isso, permite que todos os governos consigam fazer os investimentos corretos. Ao invés de gastar dinheiro com a aposentadoria, você vai gastar dinheiro fazendo investimentos, gerando mais emprego, fazendo com que o país cresça, trazendo investimento estrangeiro. Acho que esse é outro ponto importante para a gente ter em mente. Previdência. A Ação tem consciência que a reforma da Previdência ela é necessária. Então, por que isso é importante? Porque a população mostra o que ela está sentindo para o Congresso. E o Congresso, em cima disso, vai atuar, que é o que a gente está vendo acontecer nas últimas semanas. O que a gente viu nas últimas 3 semanas, que foi uma mudança de cenário muito positiva na nossa visão para o Brasil? A gente viu a aprovação da reforma da Previdência, a Constituição da Comissão de Justiça, ela foi aprovada dentro da CJ. A gente vai para a Comissão Especial, a gente acha que a Comissão Especial vai ser votada no plenário, e aí a gente tem uma mensagem super positiva do Rodrigo Maia, ele quer fazer a votação no plenário antes do recesso do meio de ano no Congresso, que é muito positivo, de repente a gente pode falar da reforma da Previdência ser aprovada na Câmara já antes de agosto. Tá? A nossa visão é muito positivo. Além da reforma da Previdência CJ, a gente já tem a primeira reforma administrativa, a primeira reforma administrativa aprovada. A gente tem uma redução significativa dos ministérios. Reduziu a máquina pública, o governo central, e aprovar essa reforma administrativa. Mostra que o governo e os congressistas estão alinhados e parecem estar a favor de uma agenda positiva para o Brasil, que é essa agenda de reformas que a gente está falando. Depois disso, a gente teve a MP Antifraudes, que acabou de ser aprovada nessa semana. A MP Antifraudes é antifraude do INSS. Tá? Uma economia enorme para o governo. Também está sendo aprovada na Câmara há muito tempo. Foi aprovada essa semana. E temos 3 reformas já que são bem relevantes, que estão conseguindo caminhar. MP da Liberdade Econômica. Essa foi divulgada há pouco tempo atrás. Faz com que empresário, imagino que aqui deve ter diversos empresários, faz com que a vida do empresário fique mais simples, redução de burocracia. Então, essa MP também foi, também entrou em vigência já. Tá? Próximas reformas que elas vão acontecer. A gente precisa que a Previdência, que é a mais relevante de todas, seja aprovada. Tá? Como eu falei, ela vai para a Comissão Especial, depois plenário da Câmara, depois Senado. Além da Previdência, eu acho que logo após a aprovação da Previdência, a gente vai ver a reforma tributária. A reforma tributária, eu acho que vai ajudar os empresários também, para fazer com que se tenha uma simplificação de impostos. É uma agenda super positiva. Todo mundo tem que apoiar a agenda de reforma tributária. E depois disso, a gente vem para a agenda de privatização, que é fazer com que você tenha mais capital privado, menos capital público, permita com que você tenha mais investimento, permita com que o governo faça os investimentos corretos nos setores corretos. Então, toda essa agenda aqui, ela é uma agenda muito importante para o Brasil e é uma agenda que a gente, na Novos, acredita. De novo, primeiro passo, reforma da Previdência, a gente aprova, é uma mudança muito significativa na nossa visão. Lá na Novos, a gente acha que vai ser aprovada na Câmara e trabalhamos com um número ao redor de 700 ou mais. Tá? Tem o potencial de ser maior do que 700 bi de economia para o governo. Acho que isso vai ser muito, muito significativo. Até quem acompanha o mercado aqui, eu acho que a reação dos mercados nas últimas uma semana e meia, eu acho que já vem colocando no preço isso que a gente está falando aqui, essa melhora da relação do governo central com os congressistas e todas essas pautas aqui que foram aprovadas nas últimas semanas. Acho que isso já é uma perspectiva muito positiva para a reforma da Previdência e que, enfim, a gente vai começar a ouvir falar mais dela aí nas próximas semanas, dado que ela está na comissão especial. Então, dado esses desafios,
a gente entra um pouco aonde que a gente está em termos econômicos no país. E aqui a história infelizmente não é muito boa. Aqui eu coloquei o índice de confiança de diversos setores. Coloquei o índice de confiança do consumidor, índice de confiança da construção, comércio, indústria e serviços. Todos os setores da economia tiveram essa esperança de que a gente estava vendo um novo governo, de que mais no país, e a gente ia crescendo um PIB maior. No meio de algumas aprovações, algumas MPs, mas a reforma da Previdência, que a gente está falando, ainda não foi aprovada. Então, a gente não tem reforma, a gente não tem confiança, a gente não tem crescimento. Então, o que aconteceu aqui, passaram alguns meses dessa euforia, de melhor, a gente teve uma volta de todos os indicadores. Tá? Então, comércio, construção, consumidor, todos eles voltaram, não voltaram ao patamar de antes da eleição, mas eles voltaram bem. Então, aqui a gente gosta de falar na empresa, sem reforma, sem confiança, sem crescimento. É isso que está acontecendo. Por isso é importante a reforma. Aqui eu coloco o PIB, eu coloco a variação do PIB trimestre contra trimestre, eu coloquei o destaque do PIB do quarto tri, não vai bem, mas temos muitas oportunidades que os nossos sejam vencidos. E a gente acredita que eles vão ser vencidos. Eu acho que esse é o ponto mais relevante. Fala um pouco de inflação, que sempre foi um problema no Brasil. Inflação, desde que eu comecei a até alguns anos, sempre foi um problema de inflação de já tem mais de 3 anos, então a gente tem uma capacidade ociosa para a inflação continue, porque a IPCA hoje está ao redor de 4%, a meta do Banco Central é de 4,25%, não tem surpresa. Por que não ter inflação é muito importante? Permite que o Banco Central continue com taxa de juros baixas. Né? A gente veio de mais de 10% de taxa de juros no patamar de 6,5% hoje. A gente está pensando já no segundo semestre vai ter taxa de juros. Permite que a gente trabalhe com taxa de juros mais barato, isso faz com que o crédito seja mais barato, que o crédito seja mais disponível para as empresas. Eu acho que para os empresários a vida fica muito mais fácil com juros baixos. Aquela conta de juros lá que você tem que pagar para o banco, ela fica muito menor. Então, acho que o cenário de inflação é esse. Só passar mais um ponto aqui. Se a gente olhar para o núcleo de inflação, que é bem baixo também. A gente está fazendo 3% aqui do núcleo de inflação. Então, é só para ratificar que o cenário de inflação ele é benigno, não é um problema. Tá na nossa visão. Nem esse ano e nem no ano que vem, e provavelmente nem nos próximos anos, dado que a gente tem muita capacidade ociosa para ser consumida. Bom, como eu falei, os baixos permitem a gente ter mais crescimento, e mais barato para todos os empresários, o que no futuro vai fazer com que a gente tenha mais investimento, dado que você vai olhar, quando você vai fazer investimento, você vai olhar essa cuja oportunidade. A cuja oportunidade há 4 anos atrás era de mais de 14% ao ano,
era a taxa de juros do Brasil. Hoje, o custo de oportunidade vai ser de 6,5%, que é a nossa taxa hoje, mais algum prêmiozinho. Então, o custo de oportunidade ele caiu pela metade, praticamente. Então, isso é muito importante. Aqui nesse gráfico, eu coloco o juro real, tá? Que é essa linha laranja. Esse juro real está invertido. E aqui eu coloco o PIB. Então, perceba que quando o juro sobe, o PIB foi caindo. A linha verde, a linha laranja e a linha verde. O PIB foi caindo, com o juro subindo. Daí o juro começou a cair, não, porque está invertido, o PIB começou a subir. E a principal, o índice de sentimento, global, mercadorias, a variação ano a ano de comércio de mercadorias, não para de cair. Eu acho que isso por causa da política comercial do Trump, imposição de tarifas, enfim, está colocando tarifa na China. A gente na semana passada viu ele colocando tarifa no México, tem uma discussão de colocar tarifa na Austrália, tem tarifa na Europa. Enfim, eu acho que a economia americana, desde que entrou essa política do mundo, um crescimento global. E aí a gente contar esse setor, né? Que a economia não está muito bem, então, a construção civil, você vê que não teve melhora no setor de construção civil no Brasil. A gente está patinando aqui desde o início do ano passado. O setor de construção ele tem sido bem afetado, não tem sido um setor muito positivo, tem uma política diferente do Minha Casa Minha Vida, tem uma incerteza no setor. Enfim, apesar da melhora lá dos outros setores de comércio, de confiança do consumidor e etc., a construção civil não tem apresentado muita melhora. Eu acho que, falando de crescimento melhor à frente, caso a gente consiga aprovar as pautas que têm que ser aprovadas, eu acho que esse setor aqui tem um bom potencial de ter uma recuperação também. E aí, olhando um outro setor, que é o setor de aço plano, a gente entra em automóvel, eu falo um pouco da produção e venda de veículo. Tá? Produção de veículo, ele não está tão mal quanto o setor de construção civil. A gente teve uma recuperação forte aqui, 2017, 2018, tá? Na produção. A gente conseguiu retomar quase, não quase, mas a gente conseguiu retomar para um patamar aqui de 2012, 2013 de produção de veículos. Não o nível lá de 2014 que a gente estava, mas a gente veio para uma produção boa, que saiu de um patamar depressivo que a gente estava em 2016. Tá? Isso muito por conta do mercado interno, as vendas do mercado interno, que é essa linha laranja aqui, subiram bem, e a produção acompanhou bem, que é essa linha verde. Já a exportação está em queda, muito por conta da Argentina. A Argentina tem um problema político grave, tem uma eleição para acontecer no final desse ano, em que a população não sabe se quem vai entrar vai ser o Maurício Macri ou se vai ser a Cristina Kirchner não, né? Porque ela agora não vai concorrer, ou se vai ser, ela vai de vice, né? Ou se vai ser o Alexandre, que é quem está concorrendo junto com a Cristina Kirchner, e ela de vice. Enfim, tem uma incerteza grande na Argentina, então a economia sentiu muito desde o início de 2018, a economia apanhou muito lá, e isso fez com que a exportação brasileira, principalmente para a Argentina, caísse muito, e a exportação nossa de veículos sofreu. Tá? Então essa é um pouco a cara do setor siderúrgico hoje. Eu acho que tudo isso, apesar da gente estar, eu fiz uma apresentação também um pouco pessimista aqui, né, de atividade brasileira. Essa é a realidade que a gente está vendo hoje, mas a gente é bem otimista e acha que as coisas vão melhorar bem. Mas, de novo, as oportunidades elas vão aparecer se os desafios forem vencidos. E talvez esse ano, eu acho difícil a gente ter uma recuperação boa da economia. A gente está com uma projeção de PIB mais ou menos de 1% de crescimento esse ano, que é uma projeção baixa de crescimento, mas talvez para 2020 esse cenário pode ser que mude bem, que a gente tenha um crescimento mais significativo e mais relevante. Só para a gente não sair tão pessimista da apresentação, coloquei aqui, para mim esse é o slide mais importante, é o slide que eu deixei até por último aqui. Não percam as esperanças, resolvendo os desafios, temos muito a melhorar e estamos no início do ciclo de crescimento. Aqui a gente pega diversos países, esse slide é um slide do FMI, esse gráfico quem fez foi o FMI.
aqui a gente coloca diversos países e o ciclo de crescimento de cada país. Então a gente tem aqui o início do ciclo, que é essa coluna cinza, são os países que estão no início de um ciclo de crescimento. Aqui são os países que estão no meio de um ciclo de crescimento. Aqui os países que estão na fase final de um ciclo. E nessa última aqui, quem está no fim do ciclo, né? Quem está acabando um ciclo de crescimento. Então, por exemplo, você vai olhar para a economia americana está crescendo 10 anos. Um país que está crescendo 10 anos ao redor de 2%, é difícil a gente achar que ele está no início do ciclo. Ele não está. O início do ciclo da economia americana foi 2009, 2010, quando estava saindo da recessão. Então, quem está no início do ciclo, que é onde as oportunidades são geradas, um dos poucos países que está no início do ciclo é o Brasil. Então, o Brasil está aqui. A gente está crescendo pouco, tem desafios a serem vencidos, mas a gente está no início do ciclo de crescimento. Isso é muito importante, porque a gente vai sair daqui e vir para cá. A gente aprovando as coisas que têm que ser aprovadas, a gente vai sair e vem para cá. Isso aqui pode ser um ciclo de 5, pode ser um ciclo de 10, de 15 anos. Como eu falei, a economia americana está num ciclo de crescimento de mais de 10 anos. A recessão foi em 2009, a gente está em 2019, de lá para cá a economia só cresceu. Pode ser que a gente venha viver algo parecido. Tá? Economias que estão já numa fase final do ciclo. Os Estados Unidos está aqui, como eu falei, 10 anos. China cresce há muitos anos, está no final de um ciclo de expansão. Outros emergentes, África do Sul, que concorre com o dinheiro do Brasil, né? O dinheiro que vai para emergente, ele vai ver se ele vai para a África do Sul, ou se ele vai para o México, ou se vai para a Turquia, por exemplo. Enfim, a África do Sul é um país que concorre diretamente com o Brasil. A gente olha para a África do Sul para ver aonde a gente vai investir. Rússia concorre diretamente com o Brasil, grande exportador de petróleo, está aqui no final do ciclo. México concorre diretamente com o dinheiro do Brasil. O México está no final do ciclo também. Além de estar no final do ciclo, tem um governo que é um governo menos alinhado com o empresário. Tá? E países desenvolvidos aqui, Estados Unidos, Canadá, também estão no final do ciclo. Então, onde você tem oportunidade para fazer investimento, é aqui, é Brasil. Só que a gente precisa vencer os desafios que foram colocados à nossa frente. Então, acho que esse é o nosso cenário macro hoje. Espero ter esclarecido bastante para vocês. E aí, para a gente finalizar a apresentação, eu queria falar um pouco sobre um projeto que a gente tem na empresa, na Novos Capital, que é um projeto muito relevante, que a gente tem dado muita importância para ele, que é um projeto de tentar ficar cada vez mais próximo dos nossos clientes, dos nossos cotistas. Além disso, ter transparência total do que a gente está fazendo. Então, seja via vídeos, seja via os canais que a gente tem, nas diversas redes sociais, a gente tenta ter uma transparência total do que a gente está fazendo. Então, se vocês quiserem saber as posições que a gente tem, me liga que eu vou te dizer a posição que eu tenho. Não tem nada para esconder de ninguém. Então, transparência para a gente é muito importante, estar cada vez mais próximo de quem está com a gente, de quem é nosso cotista, e ter um projeto de inovação. É um projeto de inovação, de comunicação, que a gente vê pouquíssimas assets, pouquíssimos gestores fazendo isso hoje, que é tentar fazer com que a linguagem para o nosso cotista, a linguagem para as pessoas que têm dinheiro com a gente, seja uma linguagem clara, seja direta e seja transparente. Então, para dar um exemplo disso, a gente trouxe um vídeo aqui, que é um vídeo institucional da empresa, que ficou muito bacana, a gente queria passar para vocês. Eu vou pedir lá para o Márcio, que está me ajudando, para ele colocar esse vídeo, por favor. Consistência, união e resultado. Esses são os pilares da Novos Capital, uma gestora de recursos independente, resultado da fusão de duas empresas complementares e premiadas. Novos Capital conta com uma equipe robusta e multidisciplinar, dividida em 4 áreas principais: gestão de portfólio, pesquisa, controle de risco e relacionamento com investidores. Nossa equipe de gestão se destaca por sua disciplina e, sobretudo, pela sua complementariedade, possuindo profissionais experientes, formados em renomadas instituições financeiras, com atuação em diferentes mercados, sempre orientado pelas análises das nossas equipes. Temos um grande comprometimento com a preservação de capital. Para isso, nossa equipe de risco complementa o trabalho de acompanhamento dos portfólios, através de análises detalhadas. Caso você tenha apetite por risco e queira maximizar o crescimento do seu patrimônio no longo prazo, ou esteja buscando um rendimento superior à renda fixa, sem assumir grandes riscos, ou ainda queira garantir uma tranquilidade para a sua aposentadoria, oferecemos uma grade completa de produtos para diferentes perfis de clientes em todos os momentos da vida.
Hoje contamos com a confiança de mais de 15 mil clientes, com aproximadamente 1,5 bilhão de recursos sob gestão, e estamos presentes nas principais plataformas de distribuição de fundos de investimento do país. Entendendo as novas demandas da indústria financeira, implementamos outras formas de comunicação, além das que já fazem parte da nossa história. Queremos inovar, nos aproximar e dar transparência no relacionamento com todos que queiram conhecer e participar da nossa história. Tenha certeza que seu investimento será cuidado com a mesma seriedade que cuidamos do nosso, pois o patrimônio de todos os sócios da Novos está investido nos mesmos fundos que oferecemos aos nossos clientes. Bom, o vídeo contou um pouco da nossa empresa, falei um pouco dos mercados. A gente está nas principais redes sociais, a gente tem um canal no LinkedIn, tem um canal no Instagram e tem um canal no YouTube. Nesses canais vocês vão encontrar diversos vídeos que a gente tem produzido, tá? De diversos assuntos. Para dar 2 exemplos muito bacanas, a gente tem um vídeo sobre palestras que a gente foi em Nova York e em Washington. Foram palestras do FMI, eventos que aconteceram em paralelo ao evento do FMI. Isso foi em abril. A gente traz os pontos que a gente viu, não só sobre o Brasil, mas sobre a Argentina, sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre diversas economias. Acho que é um pouco isso, pessoal. Vou ficar por aqui, agradecer a vocês e qualquer coisa estou à disposição, querendo bater um papo sobre a empresa ou sobre mercados, enfim, fiquem à vontade, as portas estão abertas. Estou eu aqui ou o João Feijó, que é meu sócio, que faz a parte de relacionamento aqui da empresa também. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Queria convidar vocês para fazer um bate-papo ali fora, tirar alguma dúvida, né, que tenha a respeito da palestra, sobre investimentos, após aí a saída, combinado? Então, muito obrigado e até breve.